Se tu só estuda inglês em um ambiente silencioso e confortável, o teu inglês nunca vai aguentar o caos da vida real. Tu até estuda inglês, né? Mas daí na hora de falar com alguém dá aquele branco total. Tu acha que a tua memória é um lixo, mas eu vou te provar hoje que isso não é verdade. O que provavelmente acontece contigo é o que a gente chama de Doorway Effect. Esse é um fenômeno super comum no dia a dia. Então será que tu tá realmente esquecendo o inglês? Ou será que é o teu cérebro apagando as coisas da tua cabeça de propósito? Isso é o que tu vai descobrir no vídeo de hoje. Eu mapeei os 5 passos exatos pra tu hackear esse sistema, treinar o teu cérebro pro caos e nunca mais esquecer o inglês quando tu tiver sob pressão. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Pronto pra fazer o teu cérebro parar de esquecer tudo em inglês? Então bora começar o nosso guia. Começando então do nosso point number 1. O fenômeno da porta, o que a gente chama de Doorway Effect. Sabe quando, por exemplo, tu tá na sala da tua casa e aí tu decide buscar uma caneca ou um copo na cozinha? Quando tu cruza a porta, tu para e pensa, o que é que eu vim fazer aqui mesmo? O teu cérebro tem o que a gente chama de limite de evento. Quando tu muda de ambiente físico, nesse caso do quarto pra sala ou pra cozinha, o teu cérebro faz uma espécie de faxina na tua memória de curto prazo. É como se ele temporariamente apagasse a informação da sala anterior pra liberar espaço de processamento pra essa nova sala. Ele deleta essa memória porque ele acha que tu não vai mais precisar dela naquele momento. Acho que já tá dando pra entender onde é que eu tô querendo chegar com essa conversa, né? Então é óbvio que isso vai nos levar pro point number 2. A transferência pro teu idioma. Se a gente for pegar esse fenômeno do Doorway Effect e aplicar pro aprendizado do inglês, a gente pode pensar nesses espaços como a sala e a cozinha que eu tinha falado antes, como o teu caderno ou o aplicativo de idiomas que tu utiliza. E nesse caso, eles é que vão ser a tua sala de estar, a tua zona de conforto, digamos assim. A tua memória do inglês, ela tá ancorada nesses espaços, nesses ambientes seguros. Mas falar com um gringo, falar com um nativo, abrir o microfone pra conversar em inglês em uma entrevista ou em uma reunião no Zoom, ou até mesmo viajar pra um outro lugar, tudo isso não é somente uma nova situação, é um novo ambiente psicológico. Quando tu vai pra esses espaços, tu acaba de cruzar essas portas sociais. E eu tô trazendo toda essa história aqui pra justificar por que acontece desse branco quando tu precisa de comunicar em inglês com alguém. Quando tu entra nessa situação de desconforto, o teu cérebro, ele entra em modo de alerta. Isso não é algo que tu consegue controlar, tá? Ele percebe que o ambiente mudou, deleta aquela memória de curto prazo e te deixa no escuro. Não é que as palavras sumiram da tua cabeça, é que elas simplesmente ficaram na sala anterior. E a única coisa que sobrevive a essa travessia de portas é o que tá de fato enraizado na tua cabeça. Então, por exemplo, se a tua base gramatical não tem muito fundamento, é bem provável que o teu cérebro vá descartar e tu vá esquecer essas coisas. E é justamente para construir essa base sólida no idioma que não desmorona no dia a dia, que não te dá branco e que não te deixa na mão, que eu criei o meu curso de base, o Starting Point. Então, se tu nunca tiver estudado inglês antes, ou não sabe de verdade ainda para que serve um verb to be, fica o convite para tu conhecer. O link tá aqui na descrição. Tá fazendo sentido? Tá dando para acompanhar até aqui? Se tiver alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários, porque agora chegou a hora da gente ir pro point number 3. O mito do conhecimento, confiança versus memória. E como eu acabei de falar, não é falta de memória. E muito provavelmente, se tu estuda inglês há um certo tempo, também não é falta de vocabulário. E eu tenho certeza que o que eu vou falar agora vai soar um pouco desconfortável, mas o que tu precisa, na verdade, não é de mais vocabulário. O que tu precisa é caos. Muita gente acha que esquece as palavras em inglês porque não estudam o suficiente, quando na verdade é só falta de familiaridade com a pressão de situações da vida real, que são, de fato, as situações onde tu vai precisar utilizar o inglês. Se tu só estuda inglês em um ambiente silencioso e confortável, o teu inglês nunca vai aguentar o caos da vida real. Então, pare de se chamar de burro. O que te falta não é mais vocabulário, é confiança de sobrevivência com o inglês que é utilizado na vida real de verdade. Tá, Rodrigo, tu só tá trazendo problema, tu só tá complicando a minha vida cada vez mais. Eu quero uma solução. E aí? Calm down. Nos próximos 2 pontos eu vou te dar a solução. Vamos começar por essa daqui do point number 4. A terapia do caos simulado. Então como é que a gente vai fazer pra hackear o nosso cérebro pra ele não deletar o inglês quando a gente passa essa porta? Tu precisa simular esse desconforto antes dele acontecer pra tu ir treinando o teu cérebro. É basicamente uma terapia de exposição. E aí de repente tu fica pensando, tá, Rodrigo, mas eu não tenho com quem praticar. E aí, como é que eu vou fazer isso? Uma das formas mais práticas que
tem hoje pra tu fazer esse tipo de exercício é utilizando as plataformas de inteligência artificial no modo roleplay. Só atenção aqui, esse modo roleplay que eu tô falando não é uma opção que tu ativa ali na inteligência artificial, isso é algo que tu precisa pedir pra ela. O que é esse modo roleplay, Rodrigo? É basicamente tu simular uma situação de vida real em forma de conversa com a inteligência artificial. Quais plataformas tu sugere pra fazer essa prática, Rodrigo? Tu pode basicamente fazer isso com qualquer inteligência artificial, mas as que eu mais recomendo, com o foco no speaking mesmo, é o Sesame AI, que já tem vídeo aqui no canal sobre, o Google AI Studio, que também já tem vídeo aqui no canal, e o Gemini. Ah, mas e o ChatGPT, Rodrigo? Olha, o ChatGPT ele funciona também, mas ele tem caído bastante no meu conceito nos últimos meses. Hey, how's it going, everyone? Teacher Rodrigo Matos do futuro aqui. Queria só fazer uma demonstração flash sobre o Sesame AI e como a gente pode utilizar ele para fazer essa atividade de roleplay. Vamos ligar aqui para Maya. Hey, Rodrigo. Good to hear from you. What's been going on with you lately? Hey, Maya, what's up? Look, let's do a little roleplay practice. I am Mario from Super Mario, and you are Princess Peach. Oh, nice. All right, let's do this. I'm ready to be Princess Peach. What's the first challenge we're facing, Mario? Okay, yeah, actually, I want you to tell me what's the first challenge. Well, Bowser's gone and kidnapped Toadsworth again, and this time he's locked him in a tower guarded by those pesky dry bones. I'm waiting for you to tell me what Mario's doing. You're Mario, what do you want to do about those dry bones and rescuing Toadsworth? Okay, I think we should jump on their heads and then throw them into lava. Mario, that's just what we need to do. But be careful, those dry bones are extra tricky. Mas por acaso eu tô falando que isso vai ser uma coisa fácil, que vai ser uma coisa confortável? Não. O que eu tô justamente te propondo aqui é uma terapia de exposição pra tu fazer com que essas situações de desconforto não durem pro resto da tua vida. Que tu aprenda a te sentir confortável te comunicando em inglês. Então, por mais que tu esteja exercitando isso com o robô, conversando com o robô, tu vai suar frio no começo se tu não tivesse costume de falar inglês. Mas esse é exatamente o objetivo. Acostumar o teu cérebro com a pressão. Mas se tu não faz ideia de como programar, como configurar a inteligência artificial, seja o ChatGPT, o Gemini, Grok, para te ajudar nesse tipo de treino de roleplay, eu já deixei todos os comandos prontos que tu só precisa copiar e colar ali no AI Speaking Lab. Se tu ainda não conhece o meu método de como utilizar a inteligência artificial da melhor forma possível para tu praticar o teu speaking in English, começa essa terapia de exposição hoje mesmo. Se tu quiser conhecer um pouquinho mais do AI Speaking Lab, o link também tá aqui na descrição. Tá, mas me diz uma coisa, tu tá aprendendo alguma coisa nova nesse vídeo? Espero de coração que ele esteja fazendo sentido para ti. Então, se tu tá descobrindo algo novo sobre como o teu cérebro funciona na hora de aprender um segundo idioma, não esquece de smash like aqui no vídeo e já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque toda semana tem pelo menos um vídeo novo. Bom, se tu chegou até esse ponto do vídeo, eu acredito que tu esteja curioso ou curiosa para saber o point number 5, que é a regra da bagagem leve. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Sabe qual que tende a ser a primeira coisa que tu deixa cair quando tu passa uma porta correndo? A bagagem mais pesada. E quando tu não tá aprendendo inglês da forma certa, a bagagem mais pesada que o teu cérebro tem é a tradução. Se na hora do nervosismo tu tenta pensar tudo em português para depois passar esses teus pensamentos para inglês, esse doorway effect te engole. Tu precisa aprender a ter acesso direto ao inglês na tua cabeça, que é o que eu te ensino a fazer em 7 dias no desafio de Strava. Parece uma coisa quase impossível para acontecer em 7 dias, né? Então, se tu quiser aprender a lidar com o inglês de uma forma mais natural e aprender a pensar direto no idioma, fica aqui meu convite para tu participar do desafio, é o primeiro link aqui da descrição. Só que olha só, não adianta tu simular o caos e tentar lembrar das palavras se, quando o gringo abre a boca, tu não entende absolutamente nada do que ele fala. O maior gatilho pro teu branco mental é o pânico de escutar aquele inglês rápido e embolado da vida real. Pra tu não entrar em choque e o teu cérebro não deletar o inglês da tua cabeça, tu precisa aprender a blindar o teu listening primeiro. E é por isso que tu tem que aplicar urgentemente os 5 passos pra destravar o teu ouvido que eu ensinei nesse vídeo aqui do lado. É a continuação perfeita pro tema desse vídeo que tu tá assistindo aqui agora, pra tu aprender a te acostumar com a pressão do inglês da vida real. I hope you enjoy the video. I'll catch you guys in the next one, and as always, happy English learning.